Bem-vindo ao nosso canal TV Adonai Brasil. Que bom ter você com a gente. E o assunto de hoje é sobre o Lázaro, mas não é o Lázaro amigo de Jesus. É o Lázaro que morreu recentemente, o psicopata. Estamos aqui hoje com o nosso grande amigo, nosso irmão, John Lobo. Tudo bem, John Lobo? Seja bem-vindo. Tudo bem, Julinho, e você? Obrigado. Bom, antes da gente partir para esse assunto polêmico, já pedi para o pessoal ser moderado também nos comentários. Exatamente. Né? Respeito, viu, gente? Exato. Porque nós estamos vivendo num mundo relativista, cada um tem a sua opinião. Exato. E essa polarização política é um perigo, né, John Lobo? Concordo, Julinho, concordo. Essa polarização tem atrapalhado muito o raciocínio, né? Como se por um lado dizem que a unanimidade é burra, a polarização acaba sendo burra também. Ficou difícil o debate hoje. Ficou horrível o debate, exatamente. Bom, pedir para o pessoal se inscrever. Exatamente, gente. Se inscreve. Dá aquele joinha. O joinha, compartilha, comenta da forma que o Julinho disse, né? Vou manter o nível e tal, para evitar confrontos desnecessários, né? O Lázaro, para muitos, um bandido. Para outros, ele é um mocinho. Como que fica essa história? Exatamente isso que infelizmente tem ocorrido na maior parte das opiniões que a gente tem visto por aí. As pessoas polarizando essa figura, esses fatos, esse conjunto de fatos, né, que marcaram essa trajetória desse rapaz. Matou várias pessoas, né, o serial killer brasileiro, e aí terminou com a execução, vamos dizer assim. Não podemos chamar de execução, né? Com a morte dele, vamos dizer. Consequência do erro. Consequência do erro. Ele, infelizmente, plantou mal, plantou uma semente horrível e colheu, obviamente, aquilo que teria que colher realmente, né? Agora, o que eu vejo é muitos evangélicos, muitos que se dizem cristãos, comemorando a morte do rapaz. Isso é lamentável. Não se deve comemorar a morte de ninguém, mesmo de um Lázaro. Quem poderia comemorar? Que é o criador dele, Deus, não comemora a morte de nenhum ser humano. Mesmo um ser humano que tenha cometido tantos erros como esse rapaz cometeu. Agora tem os direitos humanos defendendo o rapaz, muita gente dizendo que a polícia errou. Como que fica tudo isso? Pois é. O que a gente tem que pensar, sentir, falar, se a gente tem compromisso com Jesus Cristo, tem compromisso com a palavra de Deus, a Bíblia? Não podemos acreditar que ele é uma vítima da sociedade, né, que seria um extremo. Também não é um herói, né, porque ele cometeu muitos erros. E também não podemos julgar a polícia dizendo que a polícia cometeu um absurdo, executando, né, na essência da palavra, executou, foi lá para matar realmente. Porque não sabemos as circunstâncias onde ocorreu aquele encontro entre a polícia, né? E imagina, a vida da polícia não é fácil, gente. O policial, ele tem que dar de cara com um bandido, gente perigosíssima como esse Lázaro. Como é que faz? Entre ele e o Lázaro, ele pensa bem, ele fala, não, eu estou aqui defendendo o que é certo. E aí depois, na hora do vamos ver, a coisa fica difícil. O policial, ele tenta se defender e defender os companheiros dele e, infelizmente, o resultado foi aquilo ali. O pessoal aí, o pessoal dos direitos humanos, parece que eles defendem só um lado. Exatamente. Esquecem a vítima ou as vítimas. A gente tem um caso aqui em Ibaiti, na nossa cidade, onde nós moramos aqui no Paraná, norte pioneiro do Paraná. Há alguns anos, uma moça, foi muito trágico na época, impactou a sociedade aqui local. Uma moça na faixa de 18 anos foi estuprada e foi morta, né, foi assassinada, se eu não me engano, por 3 ou 4 homens, eu não tenho certeza, né, no número exato. E eu fiquei sabendo na época que uma instituição aí que tem os direitos humanos, uma equipe de direitos humanos, procurou e foi até esses indivíduos que cometeram esse absurdo. E depois de um certo tempo eu tive a oportunidade de conversar com a mãe dessa moça, que teve a sua vida assim, a mãe ficou, quer dizer, a filha morreu. E a mãe quase que morreu, né? Ficou em pé, mas morta, viva.
acabou com a vida dela. Entrou em depressão, teve uma série de problemas. Eu perguntei para essa mãe, escuta, alguém desse pessoal aí dos direitos humanos procurou a senhora a te ajudar de alguma forma, um apoio moral que fosse? Não, ninguém. Então nessas horas a gente vê que tem alguma coisa errada. Parece que existe uma inversão de valores. Eu acho que o certo seria primeiro dar apoio para as vítimas, né? E depois, não sou contra dar apoio para um bandido que de repente pode ter tido algum tipo de problema na vida. Não somos contra, somos cristãos. Não estamos aqui para condenar ninguém. Ninguém. A própria palavra é que vai dar o veredito. Exato. É isso que aconteceu. A palavra de Deus, em todo o seu conteúdo, tá ali, né? O que você deve fazer, o que você não pode fazer. E a gente tem que ter essa consciência. E equilíbrio, muito importante nessa hora. Estamos falando do Lázaro. E pelo que a gente vê durante todos esses dias em que ele teve escondido, se escondendo da polícia, parece que foi um tempo para ele refletir, mas o que eu percebo é que não houve arrependimento. Ele poderia se entregar ali naquele momento e evitaria essa morte trágica. Exatamente. E, infelizmente... Porque a polícia ali foi, tipo, legítima defesa? A polícia... Tem gente que já... É aquilo que a gente acabou de falar, né? A polícia foi lá, executou, fuzilou, etc. Não dá pra dizer isso, gente. Por pior que tenha sido a situação, né? Vários tiros e tudo mais, mas num momento de confronto, as coisas, elas perdem o controle total. Não dá pra dizer que foi exagero, porque é uma situação tensa naquele momento, né? Tudo pode acontecer ali, não é mesmo? Verdade. Agora, Julinho falando aqui a respeito disso, gente, nós como cristãos, qual que é o posicionamento que nós temos que ter? Nós somos do lado A, do lado B, né? Vamos comemorar a morte desse rapaz, que maravilha. Ou nós vamos pensar, mas não, né? Não poderiam ter matado, um absurdo, um negócio desse e tal. Aí cada um tem uma opinião, a direita tem uma opinião sobre o caso, o pessoal de esquerda, e vira essa confusão. Como a gente falou no início, fica até difícil o debate. Exato. E infelizmente, já que você tocou nesse assunto, tem muitas pessoas que se acham de direita, mas elas não são de direita. Elas são um tanto quanto extremistas, né? Acham que as coisas vão se resolver tudo na pancada. E não é isso, não. Eu sinceramente, eu tenho pontos da esquerda que eu gosto e tenho pontos da direita que eu gosto. Em primeiro lugar, eu sou cristão. Tá de acordo com a palavra de Deus, tá de acordo com a Bíblia, eu vou procurar ir naquela direção. Claro que eu tenho erros, falhas, o próprio Paulo diz que aquilo que ele quer fazer, o certo ele não faz, e o errado que ele não quer fazer, ele faz. Aquilo que tá de pé, vejo que não cai. Então a gente procura acertar o tempo todo e formar opinião em cima daquilo que é o certo, do que a palavra de Deus traz. E diante disso, então, a gente tem que, em primeiro lugar, colocar a Bíblia ali, a palavra de Deus, como nossa regra, nosso norte, a nossa orientação. E se tiver algum conceito da direita que é coerente com isso, aquele conceito vem para dentro da minha consideração como ok, aprovado. E tiver algum conceito da esquerda que vier também, está aprovado. Então, esses absurdos que a gente tem visto, esses extremismos, também entram nessa questão desse espectro político, esquerda, direita, centro, etc. Não só no nosso país, mas em grande parte do mundo, essa polarização está assim, se afunilando a cada dia, e a gente fica até preocupado. Lógico que, por outra parte, é bíblico isso, as profecias se cumprindo, o amor de muitos, né, se esfriará, como está esfriando realmente, uma falta de amor. Até nesse caso mesmo, né, a gente vê a falta de amor das pessoas comemorando a morte do cara. Exato. Lógico que ele fez por merecer, gente, mas cá venhamos, seja feita a justiça, e Deus é a justiça. Exatamente. Eu acho que um lugar, a gente falava agora há pouco, né, Julinho, um lugar onde falta justiça, sobra vingança, né? Então eu acredito que no Brasil, como a justiça como um todo, ela é demorada, ela é falha, as pessoas veem na vingança, que é o que aconteceu de certa forma, elas estão sentindo elas estão saciando a sede de justiça com uma grande dose de vingança, ou seja, o cara matou, então ele morre, ponto.
É mal por mal. É mal por mal. Como que fica isso? Exatamente. Agora você imagina se a moda pega. Daí o pai desse cara que perdeu o filho, ele perdeu o filho, ele vai matar os filhos dos policiais que atiraram. Aí os pais... Vira uma briga sem fim, não é mesmo? Porque falta justiça oficial. Se existir o Estado brasileiro, ele proporcionasse justiça como um todo, tá, gente? Não estou falando aqui do poder judiciário, eu estou falando do sistema como um todo, o conjunto de leis, enfim, tudo. Isso vai muito mais a fundo, não podemos ser simplistas, acusar, apontar dedo para este ou para aquele. Nós estamos falando de algo que é nosso, do Brasil. Se tivéssemos um sistema de justiça como um todo bem mais forte, a gente não teria essa necessidade de vingança no coração das pessoas. E essa total inversão de valores que estamos vivendo nesses dias. Exatamente. E quem sabe, algumas pessoas, a gente tem que entender também. Às vezes aquela pessoa que está defendendo o Lázaro, que não deveria ter sido morto e tal, é porque sim, ele viu na truculência, às vezes, de algumas pessoas, em querer resolver tudo na pancada, um argumento forte para ele começar a defender aquele que é agressor e que acaba recebendo em desproporção. Não é o caso, eu penso assim, que não é o caso do Lázaro, tipicamente. Mas Cristo nos disse que nós, cristãos, temos que saber que nós amamos o pecador e odiamos o pecado. Exatamente. O pecado tem que ser odiado, mas o pecador não. E, claro, a legítima defesa é algo que tem que ser defendido, inclusive... Existe aquela discussão, né, Julinho? Alguns países que têm, por exemplo, a pena de morte no seu arcabouço jurídico, no seu sistema jurídico, defendem, do ponto de vista teológico, do ponto de vista moral, entendendo que a palavra de Deus, a Bíblia, lá no seu mandamento que diz não matarás, está se referindo a não matar como assassinato. Mas não assassinarás e não matarás nesse sentido de uma pena extrema para uma pessoa que demonstrou que não tem condições de conviver em sociedade. No Brasil não tem, a gente não tem que defender isso. O Brasil, a nossa Constituição coloca como cláusula pétrea a pena de morte ou trabalhos forçados, né? Essa pena, para poder mudar isso, tem que ter uma nova Constituição feita, né? Uma Assembleia Nacional Constituinte se convocada. Já é outro assunto. Já é outro assunto. Mas debate. Outro debate. E isso, esse tipo de evento, ele tem exatamente essa conotação, né, Julinho? Ele traz à tona uma série de discussões que a sociedade precisa ter para evoluir, não é mesmo? John, muito obrigado. Eu que agradeço. Deus te abençoe muito. Amém, a nós todos. E estamos aí à disposição também, pessoal que está nos acompanhando sempre. Se quiser nos indicar algum assunto importante, de relevância, escreve aí, para os comenta cristãos, para termos uma vida melhor em sociedade. Exato. Precisa haver um debate sadio, equilibrado, exato, né, sem defender esse ou aquele, exato, A ou B. É importante esse debate, essa conversa, esse bate-papo, sem ficar com xingamentos, porque era de esquerda, porque é de direita, porque é arminiano, porque é calvinista. Gente, nós temos que parar com isso. Por que a gente fica perdendo tanto tempo com coisas tolas, ao invés de pregar a palavra de Deus, né, viver o que está escrito na palavra de Deus? Verdade, Julinho. É isso que a gente precisa. Verdade. Então, que a gente possa ter esse equilíbrio, como o apóstolo Paulo fala em suas cartas sempre, né? Questão de moderação em tudo, até no pensamento, gente. Exatamente. Então é isso aí, pessoal. Coloca suas opiniões aí nos comentários, moderadamente, exato, com respeito. Curte o vídeo, compartilha. Sugere algum assunto que vocês, se você quer que a gente traga algum assunto aqui para a gente conversar, debater ou falar, enfim, de qualquer forma, qualquer modelo, qualquer formato de vídeo, a gente procura fazer. Tá? A ideia aqui é a gente compartilhar ideias e ter comunicação. Né, Porque a gente quer ajudar as pessoas. Exatamente. Levar uma palavra de fé, de esperança, a palavra como ela é de fato. De fato, o Evangelho. Sem ficar com invencionice, né? Pegando versículos isolados da Bíblia e querer criar doutrina com isso. Criar doutrina em cima, exatamente. Aí não tem jeito. Exatamente. Agradecemos a todos, muito obrigado. Obrigado, fique com Deus, um abração. Até o próximo vídeo. Até.